os cardeais com maiores chances de suceder Francisco. A sucessão de Francisco é uma questão em aberto. Nesse conclave, tanto pode ser eleito um cardeal bergogliano como alguém de oposição a ele. Hoje, o número de cardeais com direito a voto, ou seja, com menos de 80 anos de idade, está acima do limite estabelecido por Paulo VI, que era de 120, o número que vai exigir um quórum mais alto para a eleição do novo Papa. O Papa Francisco não criou um colégio de cardeais só de gente que pensava como ele. Ao contrário, deu espaço para todas as tendências: progressista, conservadora, reformista, tradicionalista. Uma das reformas deste Papa foi mudar a geopolítica do colégio de cardeais. Por isso, esse conclave é considerado um dos mais indecifráveis de que se tem notícia. Há quem afirme que pouco antes de ir para o hospital, o próprio Papa Francisco estivesse já trabalhando pelo seu sucessor. Um dos preferidos de Francisco pode representar uma surpresa no conclave: o cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. Franciscano, natural de Bérgamo, dos seus quase 60 anos de idade, viveu mais de 30 na Terra Santa. Seria um papa italiano, mas com um conhecimento único do Oriente Médio. O secretário de Estado do Vaticano, teoricamente, é sempre um papável. Pietro Parolin, veneziano, moderado, diplomata com grande capacidade de mediação, é reconhecido como de centro. Parolin seria uma escolha de cúria rápida para conquistar um consenso. Se a preferência for um papa de linha pastoral e progressista, há outros nomes fortes, como Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana. Também diplomata, poderia se tornar o Francisco II. Zuppi agrada tanto as comunidades gays como as organizações religiosas em defesa da família. O brasileiro Sérgio da Rocha também é citado em algumas listas. Desde 2023, ele está no grupo dos 9 cardeais conselheiros escolhidos pelo Papa. É um grande apoiador das mudanças de Francisco e comprometido com o combate à homofobia e com a inclusão de casais gays na Igreja. Se o colégio cardinalício quiser prosseguir no caminho das inovações e reformas, com uma visão mais aberta do mundo, é um forte candidato. Um cardeal conservador e muito respeitado pelo Papa Francisco, o arcebispo de Budapeste, Peter Erdo, torna-se um nome forte. Viveu o comunismo e foi vítima de perseguição religiosa. Em questões políticas como a imigração, contra a qual a Hungria vem lutando há alguns anos, Erdo transmitiu uma abordagem equilibrada, reconhecendo o direito de imigrar e a necessidade de integrar refugiados sem colocar em risco a estabilidade política. Entre os conservadores, um nome que vem crescendo dentro e fora do clero africano, o cardeal congolês Fridolin Ambongo Bezungu. Ambongo liderou a oposição ao documento da Igreja que autorizou a bênção aos casais homossexuais. Da Ásia, o filipino Luiz Antônio Tagle, teólogo ilustre, aparece sempre em todas as listas há vários anos. Apreciado por Francisco e pelos conservadores da Cúria Romana, é uma figura discreta, neto de avô materno chinês. Um detalhe relevante: seria um bom nome para a igreja mais universal criada por Francisco. Outros nomes cotados para Papa: o austríaco Christoph Schönborn, considerado um teólogo brilhante, próximo de Bento XVI, mas também um dos apoiadores do Papa Francisco. Defende os divorciados que se casaram novamente e aos homossexuais, rigoroso contra os casos de abuso sexual. Jean-Marc Avelin, arcebispo de Marselha, cidade multiétnica e multirreligiosa. Seria o primeiro Papa francês desde a época do Papado de Avignon, mais de 6 séculos depois. Há muitas apostas de que o papado voltará para as mãos de um italiano. Fala-se também um cardeal espanhol, de Malta, da Holanda, também do Canadá e num afro-americano.
Mas, para os favoritos, existe sempre aquela máxima repetida em cada conclave: quem entra papável, sai cardeal. 7 cardeais brasileiros têm direito a voto no conclave que vai eleger o sucessor de Francisco. Quando a Capela Sistina for trancada, a decisão sobre o novo líder da Igreja Católica estará nas mãos de cardeais do mundo todo. São 252. Pelas regras do Vaticano, 135 estão aptos a votar porque têm menos de 80 anos. Durante o papado de Francisco, o Colégio de Cardeais ampliou os limites geográficos. 4 cardeais são da Oceania, 23 da Ásia, 18 da África, 37 são das Américas e 53 da Europa. 7 brasileiros podem participar do conclave. O cardeal João Braz de Avis tem 77 anos. Nasceu em Santa Catarina e é o mais velho entre eles. Foi nomeado cardeal durante o papado de Bento XVI e era muito próximo do Papa Francisco. Hoje vive em Roma. Dom Orani Tempesta tem 74 anos e nasceu no interior de São Paulo. Já foi arcebispo de Belém. Foi transferido em 2014 para o Rio de Janeiro, onde está até hoje. Nós sabemos aquilo que ele deixa como legado, a sua preocupação com os pobres, com a paz do mundo, com a fraternidade, com a ecologia, com o meio ambiente. Dom Leonardo Steiner tem 74 anos. Nasceu em Santa Catarina, já foi 2 vezes secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Foi nomeado arcebispo de Manaus em 2019 pelo Papa Francisco. O Papa Francisco tinha um carinho tão grande pela Amazônia, pelo pulmão da terra, mas especialmente pelos seus povos, nós, e especialmente os povos originários. O presidente da CNBB e atual arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, tem 64 anos. É de Santa Catarina. Ele mesmo com aquela dificuldade que a gente via para se expressar e conversar, ele queria saber de tudo e de todos. Eu diria assim, um homem com a vontade de ferro. Dom Paulo César Costa é o cardeal brasileiro mais novo que deve participar do conclave. Tem 57 anos. Nasceu no Rio de Janeiro e foi transferido para a Arquidiocese de Brasília, onde é o atual arcebispo. Hoje, Dom Paulo César lembrou que o Papa Francisco foi um incansável defensor da paz. Falou como ninguém contra as guerras, contra a violência, mostrando que o caminho não é a guerra, o caminho não é a violência, o caminho é o diálogo. O Papa ligava quase todos os dias para o pároco ali da faixa de Gaza para falar com ele, para ver como é que estava a comunidade cristã, como é que estava a realidade ali. O cardeal primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, Sérgio da Rocha, é paulista. Tem 65 anos. Foi presidente da CNBB e nomeado cardeal pelo Papa Francisco. Dom Sérgio falou sobre o empenho de Francisco em modernizar a igreja. É o Papa que expressou simplicidade, misericórdia, solidariedade com os pobres sofredores, compromisso pela paz. E ele também vai ficar conhecido, já é conhecido, pelos seus esforços nas reformas que procurou realizar no interior da igreja, reformas de cunho pastoral e canônico. Outro cardeal brasileiro que participa do conclave já foi cotado para ser papa. É o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, desde 2007 à frente da maior arquidiocese da América do Sul. Dom Odilo trabalhou na Cúria Romana e é um nome influente da Igreja Católica. Dom Odilo Scherer nasceu no Rio Grande do Sul, foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI. Dom Odilo falou sobre a diversidade de países no próximo conclave. Terá a presença de cardeais do mundo todo, bem mais do que os conclaves anteriores. O seu pensamento de integrar na igreja e na representação que o Colégio Cardinalício significa, toda a igreja, não apenas as áreas, diríamos, que sempre estiveram mais em exposição, mais presentes, mas também as áreas missionárias, as áreas onde a igreja precisa ainda mais se propor e precisa se afirmar. Elas também estão representadas no Colégio Cardinalício
e, portanto, também para a escolha do próximo Papa. A escolha dos destinos nunca foi despretensiosa. Viagens papais são uma ferramenta poderosa de diplomacia e fortalecimento do alcance da Igreja Católica. O Papa Francisco gostava de mandar recados e chamar a atenção do mundo para crise e conflitos. E por onde passou, atraiu multidões. Francisco foi a mais de 65 países de 5 continentes em 12 anos. 47 viagens internacionais. A primeira foi para o Rio de Janeiro, para a Jornada Mundial da Juventude. Francisco mostrou por que ficou conhecido como o Papa da Simplicidade. A ida à Terra Santa no segundo ano revelou o talento diplomático que marcaria seu pontificado. Francisco visitou locais sagrados para muçulmanos, cristãos e judeus e pediu que todas as religiões buscassem a paz. Começava aí o legado de defensor da tolerância religiosa. Ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o então presidente de Israel, Shimon Peres, Francisco pediu que a solução de 2 estados, um israelense e um palestino, não permanecesse um sonho. Não rimanga um sonho. E chamou Shimon Peres e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, para visitarem juntos o Vaticano. Offro la minha casa no Vaticano. O encontro histórico foi no mês seguinte, ao lado do patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, que lidera parte dos cristãos ortodoxos. No Sri Lanka, o líder da Igreja Católica participou de um grande encontro com budistas, muçulmanos e hindus. E nas Filipinas, Francisco bateu um recorde histórico de público num evento papal. Mais de 6 milhões de pessoas. Francisco foi considerado um dos articuladores da retomada das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba, congeladas desde a década de 1960. Depois da conquista, ele visitou os 2 países em 2015. Em Cuba, se reuniu com os irmãos Fidel e Raul Castro. Saindo de Cuba, o Papa veio para os Estados Unidos. Esteve aqui, nesse memorial, para as vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Discursou também na sede da ONU, aqui em Manhattan. E lá na capital, Washington, fez história mais uma vez. Depois de visitar o presidente Barack Obama, se tornou o primeiro Papa a falar no Congresso americano. Entre os temas, defendeu o respeito aos imigrantes. Uma multidão acompanhou em telões e ele foi aplaudido de pé. A primeira visita à África veio no 3º ano de pontificado, com o objetivo de mostrar ao mundo a pobreza e as necessidades do povo africano. Francisco passou pelo Quênia e por Uganda, e nem a guerra civil entre milícias cristãs e muçulmanas o impediu de ir à República Centro-Africana. Nunca o Papa tinha ido a uma zona de guerra na era moderna. Francisco também se tornou o primeiro líder da Igreja Católica a se reunir com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa desde a separação dos 2 ramos do cristianismo, quase 1000 anos antes. Na ilha grega de Lesbos, o Papa ofereceu asilo a 3 famílias de refugiados que voltaram no avião com ele para o Vaticano. A caminhada em silêncio absoluto pelo campo de concentração de Auschwitz está entre os momentos marcantes. É o local de extermínio de mais de 1 milhão de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E na passagem por Mianmar e Bangladesh, o Papa defendeu a minoria muçulmana Rohingya, perseguida por nacionalistas budistas. Polêmicas marcaram algumas viagens. No Chile, em 2018, manifestantes foram às ruas contra a impunidade de padres pedófilos. O Papa pediu perdão pelos crimes que abalaram a Igreja do Chile. Falou que sentia dor e vergonha pelo dano irreparável causado a crianças. Ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros da Igreja. No Peru, se reuniu com povos da Amazônia e fez uma defesa enfática do meio ambiente e dos direitos dos indígenas. Foi a 6ª viagem à América Latina. Mas Francisco nunca voltou à terra natal, Argentina, depois de eleito. Nos Emirados Árabes Unidos, se tornou o primeiro chefe da Igreja Católica a pisar na Península Arábica, o berço da religião islâmica. Primeira vez também no Iraque. Francisco conheceu a cidade de Ur, venerada como local de nascimento de Abraão, pai do judaísmo, do cristianismo e do islamismo.
Na cidade sagrada de Najaf, se encontrou com a maior autoridade islâmica xiita do Iraque, o Ayatollah al-Sistani. A imagem dos dois líderes religiosos condenando o extremismo rodou o mundo. O que marcou a viagem ao Canadá foi o pedido de desculpas pelos abusos da igreja contra os indígenas. No ano seguinte, o Papa voltou às zonas de conflito, na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul. A preocupação com a saúde marcou a viagem mais longa do pontificado, em setembro do ano passado. Numa jornada histórica, Francisco percorreu 4 países de 2 continentes em 12 dias: Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. A visita de um Papa à ilha de Córcega, na França, em dezembro, também foi inédita. E a última, da lista longa de heranças simbólicas de um Papa que sabia o poder de sua presença. Segunda-feira, 22 de julho de 2013. Francisco desembarcou no Rio, trazendo o afeto e a humildade que marcaram sua vida. O Santo Padre escolheu um carro popular e foi do aeroporto do Galeão à Catedral Metropolitana de janelas abertas. No meio do caminho, uma falha na segurança aproximou o Papa do povo. O carro ficou preso no engarrafamento e a comitiva permaneceu bloqueada por uma onda de amor e carinho. De vidros abertos, ficou bem perto dos fiéis, a ponto de ser tocado por eles. Antes da Jornada Mundial da Juventude, o Papa foi de helicóptero até a Aparecida do Norte, em São Paulo. Na Basílica, o maior templo católico do Brasil, celebrou sua primeira missa pública na América Latina, acompanhada por 12 mil fiéis. No mesmo dia, voltou para o Rio e visitou o Hospital São Francisco de Assis da Providência de Deus, onde inaugurou uma ala para o tratamento de dependentes químicos. Mais de 500 mil fiéis vieram de várias partes do Brasil e do mundo para encontrar Francisco. Por onde passou, o Papa deixou mensagens carregadas de esperança, quebrou o protocolo e deu um jeitinho de se aproximar da multidão. O Papa chegou, o Papa chegou. E com o Papa não tem pra ninguém. O Papa argentino retribuiu tudo pacientemente e com o bom humor que sempre foi sua marca registrada. Papa Francisco fez o percurso a pé, ele passa nesse momento aqui, ó, e apertou minha mão, bênção, Papa. E ele vai seguindo, cumprimentando as pessoas ao longo do percurso. É claro que é uma felicidade, não? Em 12 anos de pontificado, Francisco não voltou para a sua terra natal. Mas aqui no Rio, ele teve um encontro especial com seus conterrâneos. 30 mil argentinos lotaram a Catedral Metropolitana. E muitos se apertaram aqui do lado de fora para ver o Papa. No Teatro Municipal, Francisco ouviu o discurso emocionado do Valmir, morador do Complexo da Maré. Senti na pele as dores da juventude marginalizada pela dependência química e pelo vício do tóxico. Superei essa fragilidade, Santo Padre, quando recebi o incentivo da minha paróquia. Desde aquele momento, decidi reescrever a minha história. Aquele encontro cheio de afeto mudou a vida de Valmir. Eu acho que uma das coisas mais fortes desse encontro com o Papa é o seu abraço. Aquele abraço acalentador, aquele abraço que é um pai segurando, mas um pai que também é uma mãe. Alguns dos encontros mais esperados da jornada estavam previstos para acontecer em Guaratiba, na Zona Oeste. Mas as fortes chuvas transformaram a estrutura do Campus Fidei num grande lamaçal e os eventos foram transferidos para as areias de Copacabana, na Zona Sul. A jornada reuniu mais de 3 milhões de fiéis e peregrinos diante de um altar montado na areia, superando assim o público que todos os anos participa do Réveillon. No primeiro grande encontro com os fiéis, Francisco desceu do helicóptero no Forte de Copacabana e seguiu de papamóvel até o altar. Sua Santidade, mais uma vez,
interagiu com as pessoas que estavam no caminho. Francisco surpreendeu ao trocar presentes com um fiel no meio da rua. Ele não pensou duas vezes e entregou o solidel, a peça usada pelo Santo Padre para cobrir a cabeça. A todos e a cada um abraço afetuoso. Bem-vindos à 28ª Jornada Mundial da Juventude, nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Durante a celebração da missa de acolhida, Francisco usou o tempo fechado para falar da fé. Sempre ouvi dizer que os cariocas não gostam do frio e da chuva. Mas vocês estão mostrando que a fé de vocês é mais forte que o frio e a chuva. Parabéns! Vocês são verdadeiros guerreiros. Vejo em vocês a beleza do rosto jovem de Cristo. E meu coração se enche de alegria. As gêmeas Yasmin e Sofia tinham apenas 16 dias de vida quando foram abençoadas por Francisco. Depois que ele nos abençoou, várias coisas aconteceram na nossa vida, várias bênçãos que Deus enviou ele para poder nos abençoar e eu fico muito feliz de saber isso. Foi na visita à favela de Varginha, na zona norte do Rio. Um encontro cheio de emoção com a comunidade que se enfeitou para receber o Papa. Ele visitou a casa de uma família. E Dona Glória lembra ter feito de tudo para que a neta Mariana fosse abençoada por Francisco. A gente veio atrás dele, chegou aqui, não tinha como entrar na casa, aí o vizinho pegou ela, pulou a janela, botou ela dentro da casa e ele foi e pegou ela no colo. Foi um privilégio muito grande, uma benção. Ele também abençoou o altar da igreja da comunidade. Ganhou das crianças uma faixa do seu time do coração, o San Lourenço. E no palanque montado campinho de futebol, ficou à vontade com os moradores. Queria bater em cada porta, dizer bom dia, pedir um copo de água fresca, beber um cafezinho. Não um copo de cachaça. Sei bem que quando alguém que precisa comer bate na sua porta, vocês sempre dão um jeito de compartilhar a comida. Como diz o ditado, sempre se pode colocar mais água no feijão. Se pode colocar mais água no feijão? Sempre. No dia seguinte, Francisco voltou a Copacabana e acompanhou ali a encenação da Via Sacra. Aproveitou para fazer um discurso contra a intolerância, o racismo e o sofrimento de vítimas da violência e da fome. Com a cruz, Jesus se une a todas as pessoas que sofrem hambre. E pediu coragem aos jovens para mudar o mundo. Eu peço que vocês sejam revolucionários. Tenham a coragem de ir contra a corrente. Francisco usou a imagem do Cristo Redentor para dizer que não podemos ficar de braços cruzados e que é preciso abrir os braços. Numa entrevista exclusiva, o jornalista Gerson Camarote falou sobre brasileiros e argentinos. Papa Francisco, o senhor chega ao Brasil e tem uma receptividade muito calorosa dos brasileiros. Há uma rivalidade histórica, Brasil e Argentina, pelo menos no futebol. Como é que o senhor recebeu esse gesto de afeto dos brasileiros? Eu me senti recibido com um afeto que não conhecia, muito calidamente. O povo brasileiro tem um grande coração.
rivalidad creo que ya está superada totalmente, porque hemos negociado bien. El Papa es argentino y Dios es brasileiro. Na missa de encerramento, o Papa disse que transmitir a fé com alegria permite receber em troca mais alegria. No Rio, Francisco deixou uma forte mensagem de esperança e um sorriso que ficará para sempre guardado no coração dos brasileiros. O Vaticano divulgou hoje o testamento que Francisco escreveu no dia 29 de junho de 2022. Ele já mencionava o sofrimento nos últimos anos de vida e informava onde e como queria ser enterrado. Em nome da Santíssima Trindade. Amém. Sentindo que se aproxima o crepúsculo da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar minha vontade testamentária apenas quanto ao local da minha sepultura. Confiei sempre minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso peço que meus restos mortais repousem à espera do dia da ressurreição na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo que minha última viagem terrena se conclua justamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde costumava rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, confiando com fé minhas intenções à Mãe Imaculada e lhe agradecendo o cuidado dócil e materno. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina e a Capela Sforza desta mesma Basílica Papal, como indicado em anexo. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com a única inscrição: Franciscus. As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas com a quantia de um benfeitor que designei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior, conforme instruções que providenciei entregar ao Monsenhor Rolandas Macricas, comissário extraordinário do cabido da Basílica. Que o Senhor conceda merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na parte final da minha vida, ofereci ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. Deixe seu like, compartilhe. Jornal Nacional. Por favor, agradeço. Salve o Papa Francisco. Salve. Paz e bem.